você não é amigo nem dos Estados Unidos ou da União Soviética, você é considerado terceiro mundo. Então Tinha um preço a pagar. é uma titulação dada porque quem está no jogo. E quando você assume o protagonismo, você vira sul global. O que existe na verdade é uma mudança do eixo, né, econômico. Gente, isso não é uma visão do Júnior Bola, eu tô falando porque eu ouço todos os dias economistas, a gente ouve, e não é economista só brasileiro não, tá bom? É economista americano, lá tem um monte de economista lá, botando lá e crucificando o presidente, tá? Sabe por quê? O que que eles estão alegando? Que esse monte de taxação, tá, que ele está distribuindo para o mundo inteiro, que ele está jogando taxa aqui, taxa ali, tá não sei o quê, a pressão que virá agora sobre o presidente Trump, ela vai ser interna. E por que que ela vai ser interna? Ela vai ser interna porque boa parte das indústrias estadunidenses, das empresas que não só são americanas, né, ali de CNPJ nativo, mas boa parte das empresas que hoje transitam dentro dos Estados Unidos e produzem dentro dos Estados Unidos vão ser extremamente prejudicadas. Elas serão prejudicadas. Então, um efeito cascata que vai atingir diretamente o mercado interno americano e as exportações, principalmente, de manufaturados, sabe? Porque eu reduzo a chegada de commodities. Quando eu reduzo a chegada de commodities no território, tá? E eu já tenho o drama provocado pela queda da mão de obra barata, Uhum. né? Vamos expulsar todos os imigrantes, são pessoas não gratas aqui dentro. Aí eu já falei, plantação lá apodrecendo, fruta apodrecendo no pé, colheita não podendo ser feita, a mão de obra foi embora, o estadunidense lava prato, ele vai trabalhar no McDonald's recolhendo lixo, lavando prato, ele vai ser coveiro, ele vai fazer o que eles chamam lá de subserviço, e agora vem o problema da indústria. Eles também vão ter que dispensar funcionários. Ah, mas a indústria americana é altamente mecanizada, mas trabalha gente ainda, certo? Trabalha muita gente ainda, e essas pessoas vão sofrer também. O mercado interno vai sofrer a partir do momento que a matéria-prima não chega. A pressão vai acontecer, gente. Anota aí. Vai haver pressão interna sobre o Trump pelo tipo de política que vai ter reflexo interno dos Estados Unidos pela produção industrial no país também. Isso é natural. Os economistas de lá estão de cabelo em pé. Eles estão desesperados. Eles estão falando o seguinte: a gente tem que reestudar tudo, vamos ter que repensar tudo que a gente entendeu até agora, porque isso é um cenário novo. E fazer a pergunta, com esse cenário todo aterrorizante que tá tendo, que eles estão observando, você acha que, por mais que o Trump está tentando mexer assim, no aparato jurídico para poder se sustentar, você acha que a possibilidade de o ferramental estadunidense impeachment-lo? Eu não sei, não, fica muito difícil. Ele coloca, na verdade, a gestão em risco, né? Ele coloca a sua gestão em risco, porque a partir do momento, os Estados Unidos, gente, é a política, tá? Do imperialismo que deu certo e se sustentou de 1930 para cá, entendeu? Do New Deal para cá. Né? Uhum. O colapso de 29 quebra o país, o New Deal para cá, o país, principalmente pós, né, Segunda Guerra Mundial, estabelece como uma potência mundial vencedora da guerra, certo? Tanto que quando a ameaça de Stalin sai para poder adotar os países ali do leste europeu que perderam a guerra e a cortina de ferro vai se expandindo pela Europa, os Estados Unidos, que achavam que ganhariam muito dinheiro após a guerra, correm lá e precisam gastar dinheiro agora, né? Aí vem o plano Marshall. Eles são obrigados a jogar o plano Marshall. Stalin fica a pé da vida na época e fala: vocês vieram aqui obstruir o crescimento meu do socialismo pelo leste europeu? Beleza, então eu vou lá e financio a Revolução Chinesa. E financiei a Revolução Chinesa de 49, de Mao Tse Tung. E obrigou os Estados Unidos a fazer o quê? Puxar uma extensão do plano Marshall para ajudar o Japão. Porque como o socialismo chega à China, com duas braçadas no mar ali, chegava no Japão, que eles tinham jogado duas bombas atômicas na cabeça, certo? E aí o Japão poderia muito bem, ele falou: não, não é um bom negócio, eu terminei a guerra jogando duas bombas atômicas na cabeça dos caras, não posso permitir. Então eles chegam lá, obrigam o Japão a assinar um acordo: ó, tá aqui o dinheiro, desculpa pelo que eu fiz, foi mal aí, nossa, que triste, olha que feio que eu fiz. Tá aqui o dinheiro, mala de dinheiro para você, mas assina aqui, ó, você não terá forças armadas nos próximos 60 anos, não pode produzir armas e vai permitir que eu possa construir uma base aqui em Okinawa para poder vigiar se você cumpre os acordos 1 e 2 de perto. Beleza? Então, o que vai acontecer? Eles cercam o avanço, né? Essa ameaça. E quando aqui em Cuba acontece a revolução,
certo? Uma ilha Também, quando acontece a revolução, aí vem a ideia, não podemos deixar que se espalhe pela América. E aí vem, pá, aquela coisa toda, doutrina Truman, vem pra cima, tal, não sei o quê, financiando o regime militar daqui e dali, golpes daqui e dali, para poder ter o domínio econômico, ou seja, tudo baseado naquela época na economia de controle. A ideia de controle econômico das áreas para não poder perder o eixo, principalmente de fornecimento de matéria-prima, certo? Que eram importantes para essa indústria americana à época. Então, o que vai acontecer? Daí por diante, esse crescimento econômico exponencial se deu, se transforma na maior economia do mundo, mas aí vem o quê? A virada do século. Com o surgimento dessa onda de blocos econômicos no planeta, né? A década de 1990 foi a década dos blocos, né? Eu chamo a década dos blocos. Aí você tem ali Mercosul, você tem a União Europeia surgindo, né? Ali com uma evolução do mercado comum europeu. A tentativa de implantação da ALCA, que foi minada, né? Foi minada na virada do século, foi totalmente minada, né? Porque a ALCA era uma tentativa nova, né? De uma nova América para os americanos, né? Mas isso foi percebido por todo mundo e a galera caiu fora. Então, o que vai acontecer? Ao observar o cenário posto na virada do século, quando o BRICS começa a se fomentar, o acrônimo BRICS, né, toma essa força toda e começa a se fomentar, no primeiro momento riram da cara. Só que agora ele é uma verdadeira ameaça. Ele é uma verdadeira ameaça. E o que está acontecendo? Ele não tinha ideia de ser um bloco econômico, tá? Era uma organização estabelecida ali, entendeu? Um grupamento, né, estabelecido para poder discutir acordos, né, criar um banco único com sede em Hong Kong, correto? Ali, ideia de criar uma moeda única, como já foi discutido aqui, e que agora simplesmente o Trump está fazendo o quê? Acelerando que o BRICS possa virar sim um bloco econômico. E aí? E se por um acaso dentro do BRICS, esses 2% do PIB que hoje são a relação nossa com os Estados Unidos, se forem absorvidas? Me explica. E se amanhã depois essa matéria-prima terá dificuldade de chegar dentro do mercado interno dos Estados Unidos? É só essa avaliação que precisa ser feita, entendeu? A vida é uma lei de causa e efeito, tá? A vida é uma lei de causa e efeito. Então, qual é a aposta? Eu digo o seguinte: ou o Trump tem um plano que no futuro todo mundo vai discutir e falar assim: caraca, o cara foi muito inteligente, o plano dele foi mirabolante e ele conseguiu dobrar e pá, cresceu os Estados Unidos e matou todo mundo no ninho quando todo mundo se assanhava em crescer, ou ele realmente não entendeu que o mundo evoluiu e ele ficou parado lá no século XX, entendeu? No início do século XX. Eu vou na segunda, porque não é possível. O mundo todo tá errado, só o cara tá certo. Só o cara tá certo. É muito esquisito isso, né? Porque até mesmo é uma coisa muito curiosa. O Brasil sendo celeiro do mundo, que a gente alimenta todo mundo, eu estava observando. E quando houve, para quem acompanha fora de determinadas bolhas, observa que todos os parceiros comerciais do Brasil, peraí, vamos, digamos assim, vamos dar uma atenção especial ao Brasil, pela série de fatores. Regime de chuvas que tem, mercado de proteína, agricultura e tudo mais. E aí eu percebi que o próprio governo brasileiro falou assim: poxa, eu acho que vou jogar um pouquinho parado.